Estrutura de Dados 1. Aqui é a professora Patrícia e nessa aula eu vou fazer uma breve revisão de C, ressaltando as principais características, ok? Quem já tiver familiarizado, quem já tiver fera no C, não precisa assistir essa aula, pode passar para a próxima. Então, eu vou fazer essa aula direto num ambiente de programação que eu utilizo. Eu estou aqui numa IDE, que é a ferramenta que vem já no sistema operacional do meu computador, que é chamada Xcode, mas vocês podem usar outras IDEs disponíveis gratuitamente, como por exemplo NetBeans, VS Code, entre outras, ok? Vamos lá, eu coloquei um programinha aqui, né, tem um arquivo main.c, e coloquei programinha para calcular o fatorial e a gente vai ver cada pedacinho desse programa. Dessa forma aqui, com a diretiva include, eu estou importando a biblioteca padrão stdio, que trabalha com entrada e saída de dados. Por enquanto é a única biblioteca que eu vou precisar no meu programinha. E eu faço uma declaração de uma função. Eu ainda não estou implementando essa função, que é uma função auxiliar, função FAT, mas estou declarando, é costumeiro no C declarar as funções e a primeira função a ser implementada é a main. A gente não é obrigado a fazer dessa forma, mas muitos programadores de C costumam fazer com esse estilo. Então a função FAT, ela recebe como parâmetro, define um argumento n, que é um inteiro, e retorna um número inteiro também. Lembrando dos tipos primitivos do C, temos inteiro, long, temos char, enfim, todos aqueles tipos primitivos lá do C a gente vai eventualmente utilizar aqui em estruturas de dados. E aí eu tenho a função main. A main aqui foi gerada automaticamente pela ferramenta IDE e recebe os parâmetros argc e argv, e eu não estou utilizando os parâmetros nessa função, então por enquanto eu vou pedir para vocês ignorarem essa parte aqui, que eu vou ainda explicar o que isso aqui significa, ok? Bom, eu estou na próxima linha declarando duas variáveis n e r, ou seja, quando eu faço essa declaração, como são variáveis locais, a própria declaração já reserva o espaço de memória para as duas variáveis. Neste momento, elas não têm valor, elas não estão sendo, a gente não está inicializando essas variáveis no nosso programa. Ok. A próxima linha de código é uma função de I/O, entrada e saída. Nesse caso aqui, a printf, vocês estão acostumados a utilizar, uma função que permite escrever algo na saída padrão, né? Nossa saída padrão é o monitor, então a gente vai obter essa frase aqui escrita no monitor: digite um número não negativo. E aí depois, para pegar o número do usuário, eu uso outra função, scanf, que é outra função de I/O, nesse caso de entrada, e eu espero esse número digitado pelo usuário. Lembrando que aqui eu vou utilizar, e eu quero escrever esse valor que o usuário digitar na variável n, mas lembrando que o scanf, a gente precisa usar o endereço da variável n, porque aquele valor que o usuário digitar vai ser escrito naquele espaço de memória. Então, eu preciso do endereço desse espaço de memória, por isso que eu uso o operador comercial. Quem se lembra aí, o operador comercial retorna o endereço de memória daquela variável. E eu estou usando o especificador %d, que é o especificador para leitura de inteiros, leitura escrita. E aí a variável r, vou receber, vou fazer uma função fat de n, estou chamando, invocando a função e passo como argumento o parâmetro que é n, o valor digitado pelo usuário. Nesse momento, há um desvio de execução no programa. O programa vai passar a ser executado a partir da função fat. A função fat faz o quê? Calcula o fatorial daquele número digitado pelo usuário. Vejam que aqui a função fat recebe uma variável int n, mas essa variável aqui
não tem absolutamente nada a ver com N no escopo da main. Quando a gente chama essa função fática, a gente vai ver que na pilha, na memória, né, na pilha de execução do programa, a gente vai ter duas variáveis N totalmente independentes que vão ter valores totalmente diferentes. Então, a gente tem aqui que N no escopo da main vai ter um valor e esse valor vai ser atribuído a N no escopo de FAT. FAT define uma variável I, outra F, e F já é inicializado com 1. Faço um loop para calcular de 1 até n-1 para calcular o fatorial. Vejam que aqui eu tenho um operador que é F, multiplicação recebe 1. Em C, na verdade, a gente usa esses atalhos, mas isso aqui quer dizer que F vai receber F vezes I, ok? E retorno F, tá certo, gente? Então, olha só, a IDE nos permite fazer a depuração, e é isso que eu vou fazer aqui para vocês, para a gente entender esse fluxo de execução desse programa. Para isso, eu vou adicionar um breakpoint. Na minha ferramenta, eu adiciono o breakpoint. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu desabilitei os breakpoints. Habilitar breakpoints. Eu vou adicionar um breakpoint aqui, tá certo? E vou tentar depurar. Vejam que aqui no debug, quando a gente executa, ele para exatamente onde a gente colocou esse breakpoint, tá certo? Aqui, a execução está parada nesse momento. Aqui eu tenho que decidir se eu quero executar entrando na função ou passando direto pela função. No caso da printf, eu não quero entrar lá na execução da printf, então eu vou escolher pular e vou ver o que eu preciso fazer de comando para pular aqui, olha. Step over, que é pular a função, é F6. Se eu quiser entrar na execução da função, eu vou usar o F7, ok? Então, vamos lá que eu vou no F6, nesse momento. E aí, espero que essa frase esteja escrita aqui, digite um número não negativo. Cheguei no scanf, que é para o momento que a gente pega. Então, para digitar um número não negativo, olha, eu digitei um 5 aqui sem querer, né? Vamos lá, continuar. Só deletar esse 5 aqui. Continuar a execução. Eu quero, agora nesse momento, o 5, vocês podem ver aqui que tem um painel com os valores das variáveis. E a gente pode observar para ver se é isso que a gente está esperando mesmo. Olha, o valor de N aqui no escopo da main é 5, que é o valor que eu acabei de digitar, e o R ainda está com valor não inicializado, tá certo? Então, aqui eu vou entrar na função, então não vou usar F6, eu vou usar F7. Entrei na função, agora vejam que eu tenho variáveis diferentes, eu tenho uma N que está com o valor 5, porque eu acabei de atribuir, mas à medida que eu for calculando o fatorial, a gente vai ver que o valor de F vai mudando até chegar no fatorial de 5, que se eu não me engano é 120. Então, eu vou voltar agora a outro desvio de execução, ok? Volto para onde foi invocado e agora eu tenho o valor o resultado, o retorno de FAT N, que é 120, vai ser atribuído a R, ok? Então, vamos lá. E agora, o valor 120 ele tem que ser impresso ali na minha saída de dados. Fiz 6, olha só, fatorial é igual a 120 e acabei a execução do meu programa, ok? Esse aqui é o errinho que tinha dado, sem problema, aquele valor 5 que eu tinha digitado. Se eu não quiser fazer depuração, rodar direto, posso fazer desse jeito, tirei meu breakpoint, dessa forma. Por exemplo, o fatorial de 6 agora vai dar 720, tá bom, gente? Então, assim, um exemplo muito simples que mostra tipos de dados, tipos básicos de dados no C, eu usei inteiro aqui, mas poderia ter usado outros tipos.
O fluxo do programa, sempre a execução começa na main, a gente tem desvio quando a gente chama a função auxiliar, e quando a gente termina o retorno da função a outro desvio de execução. Entrada e saída de dados no C, ok? No próximo vídeo, o que eu gostaria de mostrar são coisas mais avançadas, como ponteiros e como a memória funciona, ok? Então, aguardem cena dos próximos capítulos. Tchau, tchau!